Olá, futeboleiras! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta o seu novo produto, o FutiLink Talks, o podcast da plataforma FutiLink. Para quem não conhece, FutiLink é a ferramenta online de scouting e gestão de departamento de mercado da Futuri, que conecta os maiores formadores de jovens talentos de futebol do Brasil e que impulsiona o sucesso financeiro e esportivo de clubes e agentes com a maior base de dados de atletas e competições do Brasil, que vão desde o masculino até o feminino, da base até o profissional. A gente criou o FutiLink Talks para dar voz aos protagonistas dos departamentos de mercado, tanto de clubes quanto de agências do futebol brasileiro, que vão contar um pouquinho como é que transformam dados e conexões em resultados tanto dentro quanto fora de campo. Meu nome é Fabiano Nader, estou aqui com meu colega Jorge Filho para comandar o programa, e para esse nosso primeiro episódio aqui temos a satisfação de contar com Cássio Santos, cliente já de bastante tempo do FutiLink, scout sênior do Esquadra Esportes. Bem-vindo ao FutiLink Talks, bem-vindo a Futuri, Cássio. Olá, Fabiano, Jorge, um prazer estar aqui com vocês. Como o Fabiano bem pontuou aí, já há muito tempo que eu utilizo o FutiLink. Espero, primeiro, muito grato pelo convite e espero contribuir aí com o nosso bate-papo, que vai ser bem interessante. Legal. Para a gente começar, a gente sempre fala um pouco dessa parte de contexto, né? E a gente tem dentro do nosso braço de educação aqui o Futuri Academy, muitas pessoas interessadas em trabalhar no mercado de futebol, e muitas pessoas interessadas também em entender como é que funcionam os processos por dentro dos clubes. Então, eu queria começar falando contigo um pouquinho, Cássio, para tu contar um pouco da tua trajetória, especialmente como é que tu entrou no futebol, se foi algo que era o teu objetivo e tu trabalhou para entrar, se foi algo que apareceu, uma oportunidade e tu viu ali depois um caminho profissional interessante para seguir, mas conta um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, como é que tu entrou no futebol também. Legal, Fabiano. Assim, não foi planejado, e até por conversar e ver outros podcasts, assim, muitas pessoas que estão na área também, acaba que tem esse mesmo caminho, né? Muitas vezes, até pela área ser nova também, não foi algo planejado. Assim, eu tinha o futebol sempre como torcedor apaixonado ali e tal, de acompanhar, gostar de futebol, e acompanhava muito e sempre fui muito interessado em tentar entender mais. Eu não me conformava com o debate ali muito raso, vamos assim dizer, simplesmente perder o jogo, manda o treinador embora, o jogador não presta. Eu queria entender mais para justamente ter um melhor discernimento, né, de saber o porquê das coisas. E fui fazendo isso como um hobby. Aí com a utilização de internet, rede social, teve um boom, assim, vamos dizer, lá em 2013, 14, por aí, e alguns conteúdos começando a aparecer na internet, o Secone ali com conteúdos na internet ali, que eu acho que foi uma porta de entrada para o mundo das análises para muita gente ali, de entender os conceitos e tal. Então, eu iniciei mais por curiosidade, né, e conheci um amigo, o Adson, que já tinha assim, um embasamento maior e fui entendendo com ele ali os caminhos a seguir, por hobby, escrevendo na internet, e isso foi ganhando mais conhecimento e tal, e como eu sou aqui de Salvador, né, e torcedor do Vitória, então isso escrevia muito sobre o clube e tal, e isso foi repercutindo, assim, mais pessoas acabavam acompanhando, né? Tinha um perfil no Twitter, antigo Twitter, falava sobre isso? Tinha um blog, alguma coisa? Isso, eu tinha um perfil no Twitter que foi crescendo muito organicamente, e depois um blog ali que a gente construiu para fazer análise tática e tal. E, assim, aqui em Salvador meio que fomos os pioneiros, assim, aí foi tendo outros, tinham outros também em outros estados, o próprio Caio Gondo, que lá do lado de Goiás falava também lá. A gente se conheceu ali pela internet, a gente trabalha junto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, provavelmente. Legal. Mas a gente se conheceu assim através da internet, fazendo meio que a mesma coisa ali. E essa galera que começou naquele período, muitos estão empregados no futebol hoje, né? Desde aquela época assim, começaram as portas foram se abrindo. Então, vários passaram pelo Futuri também, né? O Jorginho verdade. O próprio Aurélio também, que é um analista que a gente teve no Vitória também, passou também por vocês ali, fui formando ali o trabalho, e é bem interessante. E aí, o trabalho foi assim, foi chegando ali por hobby e tal, e apareceu a oportunidade de fazer uma entrevista lá no Vitória e tal, ali no momento para análise de desempenho.
E aí eu iniciei na categoria sub-20 e aí, a partir daí, comecei a aprofundar mais. Minha formação é em administração, né? Eu tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior. Então era esse o caminho que eu estava seguindo. E a partir do momento que as coisas começaram a andar no futebol, que não era um objetivo, até por entender que era algo muito distante, né? Não conhecia ninguém no futebol, não tinha, né, nenhum histórico assim na família ou de amigos e tal. Aí o foco virou total para o futebol. E aí, a partir do futebol, fui me especializando com os cursos da CBF, né? Posteriormente, a parte de mercado, que dentro do Vitória foi um longo caminho ali, desde 2018 ali até final de 24, né? E aí fui galgando vários pontos lá dentro, iniciando como analista de desempenho do sub-20, depois sub-23, depois profissional, depois migrei para a parte de mercado, não tinha ninguém fazendo ali aquela parte ali no final de 21, quando o clube estava ali já em declínio ali para a Série C. Então, ali em agosto, setembro, eu inicio ali no mercado e já focando no ano seguinte, a gente não sabia se ia para continuar na Série B, se ia cair para a Série C. E aí eu comecei a fazer os estudos ali dos dois cenários e tal. E aí, início de 22, que foi o ano da Série C, né? Eu estava focado no mercado. Aí a gente veio Série C com acesso para a Série B, a Série B campeão da Série B, acesso para a Série A, e a Série A que a gente... Aí na Série A a gente conseguiu já montar um departamento, e aí eu fiquei como coordenador do departamento de mercado do Vitória, a gente conseguiu trazer, dentre eles, o Aurélio, que trabalhou com vocês aí. Montamos uma equipe boa, começamos a alinhar os processos e criar os processos do departamento, e participamos da montagem do elenco do time do ano passado, que conquistou no final a vaga da Sul-Americana. E aí no final do ano eu saio e venho para a Esquadra, que é onde eu estou hoje. Mas rapidamente falando, resumidamente, foi isso aí. Excelente. Cássio, novamente prazer. Legal demais a história do Vitória, né? Acho que a partir do final daquela Série C, o Vitória sobe de uma forma que não para de subir até a Série A, né? Então, legal isso. E o mais bacana, cara, a gente está muito conectado porque tu falou que a tua trajetória vem de produção de conteúdo e de não se conformar com debate raso, né? Eu acho que essa é a origem do futuro, então a gente está muito alinhado aqui. E impressionante como quem viveu aquela, vamos chamar de bolha, né, futebolística ali na internet entre 2013, 14, 17 ali, que o Futre veio junto nisso, como o Fabiano falou, cara, tem gente no mercado hoje, tem gente no Flamengo, enfim, realmente é um grande propulsor, né, por isso que a gente está aqui hoje. E aproveitando essa trajetória, Cássio, o Fabiano foi muito bem, né, tem muita gente que nos ouve que quer trabalhar no mercado, né, ou que trabalha ou que quer trabalhar, né, e nem tudo são flores. Né? Dentro de toda essa trajetória que tu falou resumidamente pra gente, queria entender quais foram os principais desafios, assim, entenda desafio talvez como principais até problemas, assim, dificuldades desse mundo, até pra gente dar uma, gerir um pouco a expectativa do pessoal e entender aí que realmente nem tudo são flores. Jorge, foi perfeito. Eu costumo, todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, ou que vem me pedir, ou amigos, ou que quer saber um pouco mais de como que funciona o futebol, ou até outros colegas, assim, é muito comum, e o primeiro ponto que eu abordo é já meio que desfazendo aquele cenário de tudo mil maravilhas, né? Trabalhar com futebol é muito bom e tal. É bom, mas a parte de dificuldade é uma parte muito considerável que a pessoa tem que levar a sério. É dedicação, se abdicar, né? Tempo de estar com a família, de estar com, né, de viajar, de outros pontos, para focar no futebol, porque assim, o futebol não para, né? E quem está no mercado, ele precisa acompanhar, e aí vamos falar especificamente de mercado, né? Porque tem a parte de desempenho também que segue também o mesmo caminho em relação a tempo, mas que é um outro viés, principalmente para quem que ele está ligado ali na hierarquia e nas funções. Mas falando de mercado, às vezes as pessoas pensam assim, a gente vai montar o elenco ali do time, montou, pronto, acabou, vou cruzar os braços e agora vou esperar a próxima janela. Não para. O campeonato não para, só ali em dezembro que param as competições, mas é justamente quando você está montando o elenco. Então eu diria que se abdicar, dedicação, você vai ver que vai ter jogo, e geralmente os jogos são à noite, né, durante a semana. Então você trabalhou durante o dia, porque você precisa acompanhar as competições que você não consegue ver tudo ao mesmo tempo, você vai ver em jogos gravados e tal. E à noite tem jogo passando ao vivo. Então, atualmente já está tão ali, né,
fixada no trabalho que tu não consegue ver um jogo acontecendo e você não saber o que está acontecendo ali. Então, essa questão do tempo, da dedicação, é muito puxado e da responsabilidade. É o outro ponto que eu bato muito na tecla no seguinte cenário. Futebol é legal, é o que todo mundo gosta e tal, e aí as coisas vão acontecer naturalmente, porque eu entendo de futebol, futebol todo mundo acha que sabe, né? Que detém o conhecimento ali, não, vou indicar um jogador e tal ali, vai dar certo, não, mas assim, você fica muito exposto, vamos assim dizer, em relação ao mercado, porque se tu indica um jogador, é muito claro que ou o departamento indicou, ou aquele analista indicou, e o cara vai jogar, a prova tá ali. E como que é feito geralmente no futebol? Prestou ou não prestou? Então isso vem evidenciar o teu trabalho, vamos assim dizer, né? Não que deveria ser assim, mas é o que acontece porque o desempenho ele vai ser influenciado por centenas de fatores. Mas é assim que acontece. Então tem a pressão, querendo ou não, de você saber que aquilo foi feito investimento no jogador, né? Que foi uma contratação que o clube investiu e que o cara precisa dar um retorno, que você que indicou, por exemplo. Então quanto mais você se cercar de todos os pontos que na tua forma de analisar, na tua convicção, foi a escolha correta, você vai ter a consciência tranquila que você fez o seu melhor. Né? E não é simplesmente só achar que, vou indicar aqui porque eu gostei dele, que eu vi um jogo assim, vi uns lances e tal, não. Para trabalhar de fato e fazer um bom trabalho, precisa de dedicação, precisa esmiuçar, costumo dizer, o jogador, aprofundar a análise, não é só ver ali por alto, por cima e achar que já conhece o atleta. E tem que ter casca também para aguentar, né, essa pressão de torcida, né, também, né, torcida, dirigente, para justamente sustentar ali uma convicção também, né. Exato. Cássio, um outro ponto também que eu acho que é curioso aqui pra gente, tu viveu essa transição agora do Vitória, né, um clube de futebol, Série A, para um MCO. Os Quadro Esportes é um MCO, que possui hoje aqui 5 clubes, né, o Londrina, que está na Série C agora lutando para subir para a série B, nos quadrangulares, nas finais ali. Temos o Linense de São Paulo. Temos 3 clubes aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, que é o Ipiranga de Salvador, o VF4 da Paraíba e o Conquista de Vitória da Conquista, que são clubes mais voltados à formação de atletas, mais voltados à parte da base, né? O que tu pode contar um pouquinho sobre as diferenças que tu encontrou e como tu teve que te adaptar nesse processo, né, de um clube que tem um modelo de jogo, que tem disputa uma competição, para um formato de MCO que tem essa variedade ali de atletas, né, desde achar um jovem talento para ser desenvolvido até um atleta para performar num clube que está subindo de uma Série A para uma Série C, para uma Série B. Bacana, boa pergunta. O que acontece nos clubes, e aí os clubes tradicionais, geralmente, as associações, é que é muito instável, né? Então, muda-se muito, diretor de futebol, presidente, e os processos eles vão se perdendo, né? Eles não têm uma sequência. E muitas das vezes eles nem se iniciam. Até por falta de conhecimento, muitas vezes das lideranças e tal, de não ter uma ideia muito clara do que é muito instável, né? Então, quando eu passei no Vitória, se não me engano, por 3 presidentes. E aí, com o Fábio, que tá no clube até hoje, o Vitória vem de um período em que ele teve inúmeros presidentes num espaço curto de tempo. Então, sei lá, a cada um ano e meio, o Vitória trocava de presidente. E com o Fábio já está lá, já, se não me engano, há 4 anos, alguma coisa assim. E aí sim conseguiu-se criar alguns processos, não foi do dia para a noite, mas principalmente à medida que os resultados iam vindo e as pessoas iam tendo ali confiança no que ia acontecendo e tal, a gente conseguiu sair do clube que não tinha um departamento de mercado para ter uma pessoa, depois ter um departamento, de ter processos bem definidos, de acompanhar as competições no Brasil e exterior, acompanhar os jogadores emprestados do clube, que eram processos que não existiam. Mas eu entendo que isso é um poder de convencimento muito grande e que está sempre ali em risco, né? Porque se o clube cai, o investimento reduz, de repente as pessoas param de confiar, de repente muda-se presidente, porque a torcida já começa a cobrar, tem que mandar embora, o diretor tem que ir embora, aí vem outro diretor com uma outra forma de pensar,
usa menos departamento, é uma estabilidade muito grande, né? Claro que quando você dá uma sorte ali, né, de repente, dentro desse cenário, ter um processo e o que vai embasar tudo é resultado, né, que conseguiu se equilibrar dentro dessa oscilação, vamos assim dizer, você consegue fazer um trabalho como a gente conseguiu no Vitória, mas assim, depois, né, de muitos percalços. E num projeto desse que a gente está hoje, você consegue ter um equilíbrio maior, uma tranquilidade, se é que se pode falar de tranquilidade em futebol, mas um pouco mais de calma para conseguir elaborar os processos. Você sabe que o presidente, o dono da empresa, ele está ali e vai continuar sendo ele, e ele entende, quer entender dos processos, o que, é que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, acredita no processo. Então, isso vai facilitando, né, essa organização, né? Nos dois cenários, o resultado vai ser o principal ponto, né? Porém, quando você tem processos bem estabelecidos, eu entendo que os resultados eles vão vir a curto, a médio, a longo prazo, mas eles vão vir. Então, nesse cenário, a gente consegue definir melhor os processos, ter um pouco mais de calma e de mostrar o porquê que a gente precisa de algo e a gente vê aquilo acontecer, né? Sem esse corte, assim, abrupto do nada. Ô, Cássio, o que me marcou muito a tua resposta foi a palavra processo, né? Acho que tu repetiu ela várias vezes, a importância de processo, processo, processo. Isso deixa clara a importância, inclusive, do teu know-how de administração, né, de gestão, que tu tem essa formação. Acho que até a dica para quem quer trabalhar com isso, e com certeza ajuda bastante, né? E focando ainda nessa questão de processo, né, tudo bem, o resultado esportivo ele é soberano, ele que comanda, né? A bola não entra por acaso, mas se ela entrar, tudo fica melhor, né? Mas aproveitando a questão do processo, que tu bateu muito na tecla, queria entrar nessa parte de processo focado em prospecção e seleção de jogadores. Cara, de forma bem geral, tá, para que tu realmente estenda aí na resposta. Como é que esse processo de prospecção e avaliação de atleta que vocês fazem hoje, questão de como que seleciona um atleta, né, como é a partir da prospecção, queria entender um pouquinho desse detalhe, aproveitando que são várias frentes, né, que é um contexto um pouco diferente. Se puder contar um pouco para a gente sobre o processo de captação aí, seria bem interessante. Legal. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Cássio, também que eu acho relacionado com esse assunto, que a gente recentemente viu o Belintani deu uma entrevista no Bar Futebol Clube, né, um podcast, e ele falou um pouco sobre o projeto também. E eu queria entender se tu tem um briefing de que atleta vocês precisam, né, vocês querem prospectar no atleta, se isso é uma coisa que é claro para vocês, e o quanto que isso difere do modelo do clube também, né, que às vezes o clube tem um modelo de jogo, então a gente está relacionado com esse modelo de jogo, mas que também sofre alterações por diferentes treinadores, diretorias, né? Mas eu entendo que talvez o Esquadra tenha um pouco mais claro que tipo de atleta ele quer formar, né? Ou que ele quer prospectar no mercado. Então, entender um pouquinho sobre isso, como é que funciona esse processo da prospecção e também se tu tem mais definido esse perfil aí de atleta. Tá, legal. Eu vou até também aproveitar e eu consigo também conciliar com a questão do clube, né? Da associação e tal, qual é um pouco de diferença também. Quando você trabalha para um clube só, geralmente você consegue filtrar quais níveis de competição que você vai dar uma ênfase maior, né? Então, o Vitória, por exemplo, quando eu estava na Série A, então você vai dar uma ênfase maior tanto na Série A, quanto na Série B, quanto em alguns campeonatos sul-americanos e tal. Numa Série C, de repente você já vai olhar também a Série D, que você na Série A já vai dar uma ênfase bem menor, porque é muito difícil o movimento de um jogador sair da Série D para ir para a Série A. De repente você vai dar um foco maior nos jogadores jovens da Série D, que podem vir a ser ativos do clube. Quando a gente vem para o nosso cenário atual, que a gente tem mais de um clube, então a gente precisa ver tudo. Porque a gente tem, como você falou, um Londrina na Série C, que está disputando o quadrangular para ir para a Série B. Né? Você tem o Linense que está jogando a A2, São Paulo, mas que também joga a Copa Paulista, que é um investimento menor, que de repente pode ir para A1, que aí já muda completamente ali o cenário. Né? Esse ano a gente disputou o Campeonato Baiano com o Ipiranga na segunda do Baiano, então outros estaduais de segunda divisão também a gente teve que acompanhar, então você acaba precisando ver tudo, né? Claro que o primeiro ponto é você identificar qual a ênfase maior, né? Então, por exemplo, no nosso cenário, a Série A. Não faz sentido a gente olhar com ênfase grande a Série A. O que é que eu vou olhar na Série A?
Jogadores que têm idade sub-23, que de repente estão tendo pouca oportunidade nos clubes, né? E para a gente é interessante ter esse retorno, ter um retorno técnico e às vezes até comercial, né? Numa parceria com um clube desse e tal. A gente consegue aproveitar e propiciar para ele a minutagem que o clube grande não está conseguindo fazer, mas que acredita, mas que a competição lá está muito grande, já tem outros jogadores ali que já estão à frente, vamos assim dizer, mas que ele não deixa de ser um ativo interessante, né? Então a gente consegue absorver esse cenário. Então o primeiro ponto é esse, é filtrar, entender quais ações que a gente vai dar uma ênfase maior, e no nosso caso hoje são muitas competições a partir disso. Segundo ponto é filtrar e classificar esses jogadores por posição e por nível. Então, por exemplo, tem um zagueiro, a gente tem classificado os zagueiros que jogariam uma Série B com perspectiva de ser um titular de Série B, um cara para ser um reserva imediato, um cara para compor dentro dos jovens, né, talentos também. Tem uma classificação nesse cenário de entender quem são os jovens de maior potencial que está no nosso alcance. Ter tudo isso catalogado, né, ter uma análise muito fina disso, e aí é aprofundar a análise do jogador, é discutir, é debater, é comparar o porquê desse, não aquele. E aí ir trazendo as carências e suprindo essas carências, né? Exemplo, nós temos uma ênfase muito forte em um número de ativos por elenco, né? De jogadores sub-23 por elenco. Se a gente é uma plataforma que a gente precisa ter um retorno também financeiro, a gente precisa que esses jogadores eles joguem, né? Primeiro identificar e depois que eles joguem. Então a gente tem uma meta ali estipulada de X jogadores por elenco e que a gente precisa, dentro das posições, alocar esses jogadores. Esses jogadores podem vir tanto da própria base dos clubes, né? O sub-20 ali que vai subindo e tal, ou prospectado, né? Pelo mercado de outros clubes. O Londrina, por exemplo, ele era um dos clubes um dos elencos mais jovens do Campeonato Paranaense. A gente ficou entre os 4, né? Conseguimos a vaga para a Copa do Brasil, que o clube já não conseguia há uns 3 anos, se não me engano. Lembrando que o projeto é novo, então, assim, de fato, esse é o primeiro ano que a gente começa desde o início do trabalho 100% esquadra, né? Então, a gente já teve esse ponto positivo e também na Série C. Com certeza somos um dos elencos mais jovens da Série C. E, inclusive, a gente negociou o nosso atacante, o Pablo, de 21 anos, para o Nacional de Portugal. Né? E o Caio, o zagueiro titular, também de 21 anos, ele tem mais de 2.000 minutos no ano. Ele teve agora uma lesão no joelho, mas ele vem desde do estadual e Série C. Ele era o titular lá do Wallace, que é o zagueiro experiente, que jogou no Vitória, no Flamengo e tal, todo mundo conhece. Então a gente consegue conciliar bem esses dois cenários de jovens com uma mescla, né, com jogadores mais experientes. E a gente consegue dar rodagem, valorizar nossos ativos e conseguir o retorno competitivo. Respondendo agora sobre o perfil, como a gente está também no primeiro ano, o que a gente busca hoje, e entendendo o mercado é muito claro em relação ao que é mais valorizado. Hoje, a gente entende, e acho que é quase que unanimidade aí, a questão de intensidade do jogo, né? Como que isso hoje mudou no futebol, como que está sendo cobrado, né? É um jogo muito intenso, e que para você levar vantagem, você precisa de jogadores intensos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente busca, jogadores intensos. E, claro, aliar isso à questão técnica. E aí, dentro de intensidade, que acaba tendo a ver com o aspecto físico, o biotipo do atleta é um ponto também que a gente dá uma ênfase. Comercialmente falando, os jogadores que têm um biotipo, né, que chama mais atenção, tem mais valor no mercado, não que isso seja uma regra absoluta, né, e aí não fechar os olhos para outros jogadores que às vezes não chamam atenção pelo biotipo como ênfase, mas tem outras características interessantes, a gente também olha isso, mas a gente vai buscando predominâncias, né? O futebol nunca é fechado, nunca é uma coisa só, né? Tem vários aspectos que devem ser observados e não dá para colocar tudo numa caixinha só e fechar. A gente precisa entender os contextos, saber analisar tudo isso e tomar as melhores decisões. Então, eu te diria que hoje, e a gente está em processo também sempre de construção desse perfil, a gente segue essa linha, assim, de entender o que é o perfil que o mercado pede hoje e conciliar essa questão de intensidade, esse jogador com perfil comercial, como a gente diz, com a qualidade.
Não adianta tu ter um jogador com baita perfil, mas que tecnicamente tem dificuldade, que também não vai resolver, encontrar esse meio termo. Legal, deixa eu até pegar esse gancho aqui dessa tua resposta, que aqui no Futuro a gente fala bastante, né? O Eduardo fala bastante nas oportunidades que ele tem de falar com profissionais do mercado também, sobre essa mudança da área, que antes era uma área de scout, né? Que era muito mais para captação de atletas, visando performance esportiva, para uma área de mercado, para entender, não só captar para a performance esportiva, mas também captar visando uma venda futura, né? E obviamente o Squadra tem isso dentro do seu DNA e do seu projeto, né, de captar esses atletas, exportar eles, às vezes, para um parceiro nacional mesmo, né? Então, na entrevista que eu citei ali do Benintani no Bar Futebol Clube, ele comenta sobre isso, de que o Palmeiras não é um adversário, é um cliente, né, do Squadra. Como é que tu enxerga esse processo também, até quanto isso influencia o teu trabalho na parte de captação, essa identificação de qual é o padrão que o mercado está comprando dos clubes, né? Então, por exemplo, um zagueiro que trabalha em linha alta, com velocidade para recomposição, que saiba construir, o perfil de lateral que está sendo trabalhado. Como é que isso influencia o trabalho e como é que tu equilibra isso, né? Contratar um atleta que tem que ter performance, especialmente visando ali o Londrina, né? Que tá mais avançado no processo, mas também visando essa venda, né? Como aconteceu agora, como citaste com os atletas ali do Londrina. Tá. Vamos lá. O que acontece? O futebol, ele tem várias camadas, né? E assim, entendendo a nossa camada hoje, e aí como eu falei, até o próprio Guilherme cita muito isso, né? A gente não vai encontrar, talvez, o Vinícius Júnior, o Endrick e tal, mas tem muitos jogadores nessa outra camada ali que são bons e que vão render frutos, né? Que vão performar em outras ligas ou até iniciar numa liga menor, europeia, vamos assim dizer, e depois chegar numa liga maior futuramente e tal. Então a gente está bem atento a esse cenário, de encontrar esses outros jogadores em potencial que vai nos render frutos, né? Então, se a gente consegue mapear isso, né? Se a gente consegue identificar quem são esses jogadores, e aí um ponto importante do que você falou é como que a gente vai o que a gente vai olhar, o que o mercado tem pedido, né? Como a gente tem várias camadas, a gente, e nas nossas discussões, a gente entende que a gente consegue direcionar ele para cenários distintos. Então, vou te dar um exemplo. Vamos dizer, um extremo para a Premier League, exemplo. Você vai ver jogadores fortes fisicamente, vão ter exceções como o Estevão, que foi para lá agora, que ele não é o físico, vamos assim dizer, não é o ponto que chama a atenção, né? Mas a qualidade técnica dele é acima da média, e querendo ou não, para a idade dele, fisicamente, ele está à frente de muitos, assim. Então, conciliou com a inteligência do jogo e tal. Vai ter um outro extremo que não vai ter todas essas qualidades, mas que tu consegue direcionar para o mercado asiático, por exemplo, que não vai ter toda essa exigência. A biotipia, por exemplo, talvez no mercado asiático, não é algo ali que vai ser, né, um primeiro ponto e tal, e é um mercado que acontece muitas transações, né? E aí você vai encontrando Portugal, por exemplo, é um mercado que é muitos jogadores técnicos, né? Então, tu vai analisar os times lá, tu vê principalmente os brasileiros que eles querem, são jogadores técnicos, zagueiros que, como você falou, zagueiros que constroem, e aí tem pontos básicos, que é assim, pô, se você tem, no caso de um zagueiro, se tu tem um zagueiro rápido, nunca vai ser ruim ter um zagueiro rápido. É sempre bom ter um zagueiro rápido, né? Se tem um zagueiro rápido e com boa estatura, melhor dos mundos, né? Aí se tu liga esses dois pontos e ainda é construtor, né? Então a gente vai vendo, pô, esse daqui a gente consegue encaixar no mercado X. Esse daqui, ó, ele vai ter dificuldade de jogar nesse cenário, porque ele não é tão alto, mas, por exemplo, um zagueiro no mercado mexicano não precisa ser alto. Tem muitos zagueiros no mercado mexicano que eles priorizam muito a construção, por exemplo, né? Que usa volante de zagueiro e tal. Então, entender esses contextos e tentar entender quem são os melhores e direcionar eles no mercado em que eles vão ser úteis e que vão ser utilizados e que vão trazer retorno tanto para o clube que o adquirir, tanto para a gente que conseguiu identificar talento ali naquele jogador. E esse talento ele pode ser um aspecto
técnico, tático, ou ele pode ser algo que nasceu com ele, que é o aspecto físico, por exemplo, que é o que vai, às vezes ele não é tão técnico, mas a parte física dele faz uma diferença absurda, que ele leva vantagem no jogo em si, por isso. E também é um ponto que a gente observa. Então, como eu falei lá no início, que é o ponto que eu gosto de bater bastante nessa tecla. Futebol não pode ser fechado. Você não pode querer, e aí é meu modo de pensar também, né? Você não pode querer achar que é só assim e só daquele jeito. Existem várias maneiras de se ganhar no futebol. A gente já viu clubes serem campeões jogando reativo, a gente já viu time propositivo, a gente vê tudo o tempo todo. A gente já viu jogadores a nível mundial, zagueiros altos, zagueiros medianos, extremos mais baixos, extremos mais altos, atacantes mais altos, mais baixos, é tentar entender dentro disso tudo quais jogadores têm potencial para alcançar o objetivo. Então, até tem essa questão de. Deixa eu só para pegar esse último ganchinho aqui também, Jorge. Então, além de captar, vocês também fazem o trabalho de encontrar o melhor parceiro para vender o atleta também. Então, este atleta aqui, ele faz mais sentido para este mercado aqui. Então, abrir essas conexões com os mercados para encaixar o atleta de uma maneira que ele consiga se valorizar também, como ativo também, né, do esquadra, né, do grupo, né? Então, tem esse trabalho também de identificar para qual mercado aquele atleta faz mais sentido. Esse é o ponto crucial. E nos nossos debates, quando a gente vai falar de um jogador, e o Guilherme é sempre participativo em todas as decisões passam por ele, a gente, nas nossas discussões, a gente já tenta projetar e entender, esse jogador aqui é um jogador que ele encaixa bem no mercado e tal. Claro que isso é projeção, a gente precisa ter isso baseado em alguns critérios para projetar, mas futebol é dinâmico, né? Pode tomar um outro rumo lá na frente, mas a gente projeta, tem uma ideia de onde o cara pode chegar, até para entender quando chega uma proposta. Tá na hora de vender, não tá? A gente acha que pode ser mais, né? E tentar entender esse cenário. Sensacional falar disso, Cássio. Aqui no Futuro, especialmente o Dinho, ele fala muito de entender as rotas comerciais do futebol. Então foi muito interessante comentar que às vezes o mesmo perfil ele serve muito, sei lá, para o México, mas não serve tanto talvez para a Premier League. Então entender tudo isso, pô, sensacional. E assim, acho que só mostrou o quão complexo é tudo isso, né? Porque acho que muitas vezes talvez o pessoal confunda, poxa, futebol, lazer é algo mais simples. Cara, pô, a complexidade é gigantesca, isso ficou muito claro aí na tua resposta. E eu acredito que, voltando ao que tu tinhas falado ali antes, que processos, né, organização, ajuda muito esse cenário. E acredito também que ferramentas, softwares, né, coisas que ajudem vocês também podem facilitar todo esse processo para que essa tomada de decisão seja mais assertiva e para que todo esse cenário que é muito complicado seja pelo menos um pouco menos complicado. Visto que eu citei aqui software, ferramenta, acho que é o momento perfeito para a gente puxar o FUTLINK para dentro da conversa. E eu queria entender como, dentro de todo esse cenário que comentou, essas complexidades, entender o perfil, para onde tem que vender, enfim, como que o FUTLINK entra, né? Quando e por que assim, que você começou a usar o FUTLINK e onde o FUTLINK se encaixa dentro de tudo isso para facilitar a tua vida? Legal. A gente começou a usar o FUTLINK lá no Vitória, né? A necessidade ali de se ter informações e centralizar essas informações num lugar, né? Então, assim, para mim, tudo inicia da informação básica de entender o tempo de contrato do jogador. Então, a gente vai entender se esse jogador ele é uma oportunidade ou não a partir do tempo de contrato. Então, por exemplo, se você tem um atleta que vai montar o elenco, então, hoje estamos em setembro, né? Vai acabar o ano, quais são os jogadores que vão ficar livres no mercado? Ponto 1, numa filtragem de elenco. Então, eu preciso ter uma ferramenta que me dê isso de forma fidedigna. E aí o FUTLINK entra no primeiro ponto com essa informação. Né? É a plataforma que consegue dar para a gente essa informação de forma precisa, né? De todos os atletas do Brasil. Então, assim, a gente consegue partir do ponto inicial de tudo, né? Entendemos ali tempo de contrato. O segundo ponto é ter um perfil único de jogador, já com essa informação. Então, suponhamos que a gente começou a criar um banco de dados, e aí o FUTLINK também propicia essa criação de banco de dados dentro da própria ferramenta, né? Todas as informações que a gente tiver de contrato vão estar ali. Quando ajusta, o cara rescindiu, o cara renovou o contrato, automaticamente já avisa para a gente no painel ali, a gente consegue visualizar que teve essa alteração no contrato. E a gente consegue colocar observações técnicas também, tanto na montagem de relatório por lá, quanto anotações que um analista, por exemplo, viu esse jogador em alguma competição e fez uma anotação sobre ele. 2 meses, 3 meses depois, um outro analista
viu ele em outra competição e já também fez uma anotação ou num outro jogo sobre o que é que viu dele, e você vai criando um histórico dentro do mesmo perfil do atleta e vai criando uma linha, né, do tempo ali e acompanhando essa evolução. Então, assim, é uma ferramenta que é essencial porque ela reúne tudo em um só. Ela reúne contrato, ela reúne relatório, ela reúne espaço para você conseguir fazer as suas análises. Você consegue, dentro do departamento, que todos os analistas visualizem a mesma coisa, né? Então, um projeto X específico, quem são os jogadores que estão sendo monitorados, estão todos ali, você consegue filtrar esses jogadores por característica, criar listas ali para conseguir, eu uso muitas listas para conseguir criar características do atleta, então, um zagueiro canhoto construtor. Então, sei lá, a gente já tem, por exemplo, 1000 nomes de jogadores, mas eu preciso de um zagueiro canhoto construtor que joga na Série B. Então, através das listas, a gente consegue filtrar isso e já dá pra gente, que termina o contrato em dezembro. Com alguns cliques, você consegue gerar isso a partir da análise que você foi fazendo e foi criando esse banco de dados, né? Legal. Deixa eu até aqui, né, por exemplo, o Cássio é um parceiro aqui também nosso do FootLink, que está sempre dando sugestões de melhoria na plataforma, né? E acho que teve uma que tu sugeriu, que eu acho que teve impacto também na rotina, até no processo de prospecção agora dentro desse contexto do Esquadra, que foi a da gente ter atletas precoces jogando Série A, B, C e D, né? Eu queria entender também o quanto que essa informação, e não só das competições de série, né, profissionais, mas também de competições de base, quanto que ela é relevante para vocês, para identificar esses jovens talentos aí. Esse é um ponto muito importante, assim, todo mundo que me pergunta sobre o FootLink, essa é uma característica que, para mim, é o grande diferencial, assim, da ferramenta. Então, imagina aí que a gente quer fazer buscas sobre jogadores jovens que estão jogando determinadas competições. Aí, pode ser, vamos falar primeiro de atletas de base, né? A base, ela é muito carente de informação, assim, nas plataformas, né? Informações técnicas, tempo de contrato, principalmente, e aí o FootLink talvez a exceção a essa regra. Então, pela falta de informação, e até às vezes de jogos, você tem um ou outro jogo ali no YouTube e tal, você ter essa informação de saber, por exemplo, quem são os jogadores do Sub-15 do Campeonato Paulista que tiveram mais minutagem, por exemplo. Onde que você teria essa informação? Assim, é bem complexo, porque nas principais ferramentas que te dá a possibilidade de ver vídeo, não vai ter vídeo e nem vai ter dado sobre isso. Uma ferramenta que todo mundo utiliza no site público que tem essas informações é um a um, individual ali, que você tem que ir pescando e tal. E o FootLink, ele te dá uma lista já pronta com os jogadores de todas as competições aí do Brasil aí de base, e você consegue entender quem é de repente um jogador que é um ano mais jovem do que todos os outros e que teve mais minutagem. Então, você saber quem ver tempo de contrato, e aí sim você faz o segundo passo de ir atrás da informação, de ver jogo, de ver em loco, se for o caso, né, de acompanhar a competição desse atleta. Esse é o grande ponto. E a melhoria que o Fabiano falou foi expandir isso também para o profissional. Né? Então, tu tem a série D aí, por exemplo, que não tem muitas informações. E aí você consegue identificar esses atletas precoces, né, jovens ali que estão tendo minutagem, facilmente visualizando isso para você, também já facilita muito, né, esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, vamos assim dizer, né? Você precisa estar ali, tipo um sniper ali, pensando, né, atirando no jogador certo, fazendo essa relação. E essa ferramenta com essa informação é muito rica e facilita muito, né, o nosso trabalho aqui. Legal. Acho que também um outro ponto aqui importante é citar um exemplo prático aqui, por exemplo, que tu utilizou a plataforma que gerou um resultado, aí seja de agilidade, organização, algo que ela teve um impacto, ou tem ainda, continua tendo impacto na tua rotina, no teu trabalho aí também dentro da área de mercado, né? O impacto principal o que acontece? A gente trabalhava muito com planilhas, né? Então, assim, muitas planilhas ao mesmo tempo,
o de onde começar a buscar, né, esses jogadores. E assim, se eu for falar sobre isso, eu vou ter que falar de um modo geral, porque assim, basicamente tudo que eu fiz até hoje assim, partiu do FUTLINK. Então, por exemplo, na montagem do elenco do Vitória do ano passado, além dos outros também, mas do ano passado, que foi o ano da Série A ali, o primeiro ponto era entender, a gente precisa de jogadores que já jogaram a competição, precisa de um número desses jogadores para a gente conseguir trazer ali naquele momento. E primeiro ponto, tempo de contrato, a gente não vai comprar um jogador. A gente precisa entender quem pode nos ajudar. Então, ali, um dos primeiros nomes ali que vieram na época, o William Oliveira, por exemplo, estava no Goiás, também na contrato. Então, o William Oliveira vem para cá. Então, tudo isso partindo do FUTLINK, entendeu? Os jogadores que a gente já... E aí, tu já ganha tempo. Se tu não tem essa informação precisa, você tá cego no mercado. Você tem que ligar um a um para procurar saber aí, vai até quando o contrato do teu jogador e tal. Fica meio que inviável. Então tu já vai certo, já elimina quem tu sabe que tem contrato, que não tem como sair agora, e tu já vai precisamente. Então, assim, toda a montagem dos elencos, né? Desde ali da C, da B, da A, lá no Vitória e agora também na esquadra, ela parte do FUTLINK. É a nossa ferramenta principal ali de suporte e de direcionamento para onde seguir. Então não vai ter um caso específico. Vão ser todos os casos partiram disso, né? E de entender também quem tem um contrato mais longo, de falar, ó, quem a gente tem que abordar de tal maneira, porque ele tem contrato até tal, com o clube tal, e é emprestado do outro clube. Então tudo isso a gente consegue ver através da ferramenta. Legal. Avançando aqui para a questão mais da área de mercado, né? E aí, como a gente comentou ali no início da conversa, tu acompanhou bem a evolução desse processo, né? Uma área, análise de desempenho, começou a se criar, já uma visão mais de scout para captação, hoje já essa visão olhando também a parte da venda, né? Então, não só a captação para performance esportiva, mas também olhando a parte financeira, né? Então, equilibrar, assim, é um jogador que tem que performar, mas que tem que gerar resultado financeiro para o projeto também ali na frente. Como é que tu enxerga a evolução dessa área no tempo aí nessa janela de tempo aí que tu vem trabalhando, e como é que tu enxerga também a visão de futuro, né, da evolução dessa área? Primeiro ponto, assim, a parte do desempenho foi uma parte que, no primeiro momento, ela tomou conta do mercado ali, foi ganhando espaço, né? Antigamente, o próprio analista de desempenho, às vezes era só um nos clubes, ele era o cara do desempenho, e quando precisava contratar o jogador, ele também tinha que indicar jogadores. Assim, é muito complexo. Ele vai até conseguir indicar um ou outro jogador que enfrentou, né, que viu ali numa competição, mas o foco dele é mais coletivo, ele está mais voltado para passar informações para o treinador de pontos fracos e fortes da equipe, onde ajustar e tal. E assim, era muito deficitário essa forma. E o pessoal, geralmente os dirigentes, eles não tinham essa visão. O cara achava que o analista estava ali, ele fazia tudo isso, e no passe de mágica ele apertava 2 botões lá e saía uma lista de jogadores para montar o elenco dele e tal. E essa é uma visão muito errônea do processo, entendeu? Porque assim, imagina aí, eu fiz um levantamento no início do ano nos estaduais para ter uma ideia de quantidade de jogadores que disputaram no estadual. Tiveram alguma minutagem assim, ok ali, e assim, o levantamento deu em torno de 4.800 nomes de atletas, entre os estaduais e regionais do Brasil. Imagina um cenário tão grande de jogadores. E o analista ali, coitado, fazendo desempenho que só conseguiu ver aquele rol de competição que ele está ali inserido e tal. Muita coisa passou. As melhores oportunidades às vezes passaram. E esse cara não conseguiu ver porque não era atribuição dele e humanamente impossível ele conseguir ver. Então, assim, há alguns anos aí, sei lá, os 2 últimos anos aí, começou o processo dentro dos clubes a mudar um pouco, que foi ampliar o departamento de análise e ter desempenho e o mercado como 2 departamentos, mas que se falam, né, mas com processos distintos, né? Então, esse, hoje, para mim, foi a grande mudança. Lá no Vitória também a gente fez isso. E, assim, ganha-se muito tempo, porque o processo é mais organizado, é mais direcionado. Quem é do mercado é focado em, de fato, prospectar os jogadores, acompanhar os jogadores, e o desempenho é focado no trabalho mais coletivo, né, da equipe e do adversário. Esse é o principal ponto que eu vejo assim de evolução dentro do processo.
A partir disso, eu entendo que os clubes começaram a valorizar muito mais. Então, assim, antes era possível ver muito, ou o ponto principal era, o treinador chega no clube, ele diz quem é que ele quer ali e tal, meu time é esse, e o próprio diretor, o próprio presidente já dá essa autonomia 100% ali ao treinador, até porque não se tinha as ferramentas, né, era o conhecimento do treinador, de fato, que é muito valorizado nesse cenário, de conhecer os atletas, conhecer o mercado ali, e o mercado aparece para acrescentar, né, e aumentar esse potencial que o treinador tinha de direcionar. Hoje o mercado consegue também trazer outras opções que não teriam sido vistas e ajudar nessa tomada de decisão, né, complementar ali com um número maior de jogadores e às vezes com mais, vamos dizer assim, recursos para trazer a discussão, né, de mostrar com mais clareza, no sentido de analisar mais, de trazer e mostrar e ver todo mundo conseguir sentar na sala e visualizar o jogador e assistir junto, né, coisa que não era, antigamente não se tinha como fazer dessa forma, né. Então, o mercado ele tem ganhado nos clubes esse espaço e aí começa a abrir mais vagas, né. Se antes era um analista de desempenho, fazia mercado, e agora tem um departamento no clube só de mercado, que aí um departamento não é uma pessoa, né? Você precisa de ter mais de uma pessoa e começa a se entender que é muito grande o universo de análise, que, como eu falei aqui no início da conversa, não para, é o ano todo de competição. Então, tem jogadores para analisar o ano todo, e o jogador que você viu no estadual desse ano, você precisa ver depois ele no brasileiro, como é que ele foi, se ele afirmou ou não. Então, você está sempre vendo, revendo, conhecendo novos atletas. Então, nunca para. É uma evolução constante. E, assim, eu vejo que os clubes, eles hoje já entendem esse processo, e tem muita questão do contato, né? Tipo assim, eu vejo os dirigentes hoje falarem disso e todo mundo meio que unânime, assim, não, o processo inicia com o departamento de mercado, que monitora as competições e aí traz as opções de jogadores, passa pelo treinador, pelo diretor, para depois chegar no presidente e tal, depois de um debate. Então, isso já está meio que um processo já geral, assim, né, no futebol, assim, já ganhou o espaço ali o departamento de mercado e já mostrou a importância do processo de mercado. Como é que funciona o organograma da Esquadra Esportes dentro dessa visão da área de mercado, né? Até essa divisão entre desempenho, mercado, como é que funciona a gestão disso e também o processo de decisão, né? Tu comentaste uma parte ali de que passa pelos analistas, mas tem um diretor, tem, no caso, o presidente também acaba participando desse processo, né? Mas conta um pouquinho desse organograma, que imagino que já é uma evolução já, né, do que tu começou lá a montar no Vitória, mas aqui a gente está olhando uma visão de MCO também. Então, conta um pouquinho como é que se organiza esse organograma dentro da Esquadra Esportes e esse processo de decisão, como é que ele acontece. Aqui é o seguinte, a parte de desempenho ela é ligada aos clubes. Então, cada clube tem o seu analista de desempenho e o processo com o treinador, com a comissão técnica é deles e né, a parte de desempenho, como eu falei anteriormente. Aí vem o departamento de mercado. O departamento de mercado ele é central, ele é centralizado, não é do clube, ele é da plataforma. Então, o nosso departamento, a gente faz o trabalho para todos os clubes da plataforma, mais voltados, claro, para Londrina e Linense, porque são os clubes em que o profissional está ali atuante, com a exceção do Ipiranga, que teve a segunda do Baiano esse ano. O pessoal da base, o trabalho de captação da base, dos clubes que já trabalham ali e tal, mas o nosso foco geralmente ali, a gente trabalha com a questão do Sub-23 também, eu vou falar um pouco mais, mas voltado mais para o elenco profissional, já pensando em profissional, né? Então, como é que funciona hoje? Hoje a gente tem o Head Scout nosso, que é o Vitor Aurélio. Ele é o Head Scout, né? É o cara que está acima e que tem os contatos com os empresários, né? Que faz esse primeiro contato ali. Aí temos dois analistas sêniores, eu e o Gustavo, né? O Gustavo, ele está em Londrina, mas é da esquadra, né? Porque ele já estava lá em Londrina e tal. Então, é bom também ter uma pessoa do departamento também alocada ali no clube, mas ele responde ao Vitor, né? E não a... Claro que tem a questão do diretor do Londrina, mas o processo de mercado ele é um processo do mercado Esquadra Esportes, não do Londrina, né? E aí, eu e o Gustavo, como eu falei, e a gente trouxe agora o Caio, que foi o que a gente falou no início, do Caio Gondo, para focar muito num processo de Sub-23.
Então, a gente tem hoje mais um braço ali para focar nesse mercado, que é um mercado muito forte para a gente, né? Que a gente entende que a gente precisa fazer um trabalho bem específico e é um trabalho muito importante, né? E aí a gente trabalha nessas frentes. Então, assim, vamos supor que a gente vai montar o elenco do Londrina, né? Então, temos o processo interno do departamento de monitoramento de competições, do banco de dados de jogadores. Além de tudo isso que eu falei, acima do Vitor tem o Dado Cavalcante, que é o diretor técnico da plataforma, né? Então, assim, o processo começa aqui no departamento, o Dado já traz para a gente elenco do Londrina para Série B, vamos projetar já a Série B do ano que vem, que foi em Deus. A folha X, a gente tem X valores para cada posição e tal. Quem são as opções que a gente tem? Aí a gente vai trazer as opções do mercado, do que a gente entende. Para goleiro, temos essas opções de goleiro dentro dessa faixa salarial que a gente tem para titular, para reserva. Perfil sub-23 para compor ali o quantitativo de ativos jovens que a gente tem. A gente vai montar os relatórios, né, aprofundar as análises nos relatórios, daí a gente passa isso para o dado. Né? Nesse meio tempo ali de nomes, o Vitor já fez esse trabalho já de contato com o empresário, né, ali de conseguir ter essa ideia mais clara de valores e tal. E aí é feita a reunião, né, a partir do relatório e tal, para a gente definir a ordem ali das prioridades, né, custo-benefício em relação a valores, e tudo isso é passado para o Guilherme. Né, e aí, no final, o Guilherme que toma a decisão, se sim ou se não. Lembrando, claro, que é um ponto importantíssimo, nenhum jogador vem sem o aval do treinador. Né, então, depois eu ia te comentar sobre isso. Qual é o papel do treinador nesse processo, né? Para chegar os nomes para o treinador, a gente já leva eles, depois de ter discutido, para a gente falar as opções que a gente tem. Ó. A gente tinha 20 jogadores, 20 goleiros, chegamos aqui a 3 nomes que a gente acha os nomes mais interessantes. E, claro, o treinador também tem os nomes dele que são sugeridos, né? Às vezes vão coincidir muitos nomes ali que a gente já está acompanhando, já conhece e tal, ele traz o nome dele. E, claro, que também o nome que vem do treinador ele tem um peso significativo ali. E aí, nessa decisão ali de custo-benefício, o treinador já conheceu o atleta, tudo isso é levado em consideração. O Guilherme, ele tem a decisão final e sempre ali respeitando a hierarquia, a questão do treinador, do que ele pensa em relação ao atleta, se já trabalhou, se não trabalhou, né, comparando com o que a gente viu da análise. Aí a discussão é aquele poder de convencimento, é esse que tem isso, aquele tem outro e tal, para conseguir chegar num denominador comum. Né? Basicamente, para o treinador, vocês pegam a bola na área defensiva, leva até o ataque só para ele fazer o gol com a decisão final. Tá? Isso, a gente mostra para ele, assim, é um relatório bem robusto, assim, sabe, de vários itens positivos e negativos. A gente não faz um relatório, vamos assim dizer, um compacto positivo do jogador ali e diz assim, esse cara, por conta disso. Não, a gente fala, ó, ele tem essa e essa característica positiva, ele tem isso aqui de dificuldade, tem o vídeo de cada item, tanto positivo quanto dificuldade, vai estar tudo lá nos vídeos, e aí ele vai ver os vídeos, vai ler o relatório, vai o que a gente entende sobre o jogador, e a partir disso ter o raciocínio dele, que às vezes vai concordar, às vezes vai discordar em um ponto, vai concordar em outro, vai entender que o jogador X talvez esteja acima, o jogador Y e tal, justamente para isso. A gente quer fornecer informações para que ele também tenha um embasamento, porque o que acontece muito é o seguinte, como são inúmeros jogadores, o treinador não vai conhecer todo mundo, então ele precisa de ter informações para ele ter o pensamento dele sobre o atleta, e o que a gente faz é isso, a gente vai, primeiro ponto é filtrar, porque são inúmeros jogadores, e falar, fizemos o filtro inicial de 10 goleiros, chegamos a esses 3, que são jogadores viáveis, né, que a gente entende que dá conta aqui do que a gente precisa. Passa e a partir disso ele vai conseguir, no meio de todas essas informações, também ter a linha de raciocínio dele. Não, eu concordo, acho que esse daqui é o melhor, ou não, acho que esse daqui é melhor, né? E isso também já veio o nome dele junto também, né? A gente já comparou também junto com o nome dele, que provavelmente é um desses 3 nomes que voltam ali como opção, né? E assim vai o processo.
Claríssimo. Legal ver esses detalhes, nessas questões interiores, em como as áreas se conversam, enfim. O Cássio falou ali do Caio, né? O Caio, que se não me falha a memória, já produziu conteúdo aqui para o Futre, que tem um conhecimento gigantesco. E falando em conhecimento, acho que a grande lição que eu tiro aqui do que o Cássio falou, né? Uma das grandes lições, porque foram várias, é que o jogo mudou. Assim, a gente fala muito isso aqui dentro, né? O jogo está diferente, o jogo evoluiu e demanda que as pessoas tenham mais conhecimento e estejam mais preparadas, né? E aí eu faço até um gancho aqui para a gente, para a nossa parte do Academy aqui do Futre, que a gente investe muito nisso. A gente tem muito curso para preparar esse pessoal para ajudando aí o Cássio, por exemplo, futuramente aí, para estar fazendo isso em outro clube, enfim. Então, acho que a grande lição é que reforça a necessidade de estudo, de preparação e de estar atualizado para não só trabalhar numa frente de scout, mas também numa pegada de mercado, né? Ô, Cássio, já vamos caminhar aqui para a parte final, tá? A gente tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola, tá? Acho que como o próprio nome diz, né, um bate-bola, a gente vai falar uma coisinha rápida aqui, tu responde assim que vier na cabeça, algo um pouco mais rápido para a gente ir finalizando, tá? A gente queria entender de ti, tá, Cássio? Dentro desse trabalho de scouting, de Futlink, né, que tu vive isso diariamente, se teve algum atleta assim que tu viu antes de todo mundo, alguém que te chamou a atenção, que depois vingou, se pudesse contar um caso aí pra gente, seria bacana. Acho que o mais emblemático, assim, é o Mateuzinho, que está no Vitória hoje. Foi uma situação bem atípica, assim, que estava no Ipiranga de Erechim, né, tinha feito um bom estadual ali. E eu tinha ido olhar um outro jogador do Ipiranga que o presidente tinha pedido e de repente bati o olho assim, nas ações dele assim e já me criou um alerta. Assim. A gente costuma dizer que é o olho treinado, né? Tanto você ficar vendo o jogador o dia todo ali e tal, as ações se repetindo e tal, quando tem alguém que te mostra uma tomada de decisão, alguns recursos diferentes, aquilo te dá um alerta assim e naturalmente te cria a vontade de querer ver mais aquele jogador. Eu deixei de lado o que eu estava vendo e passei a ver ele ali, e aí na sala mesmo eu já chamei o pessoal e falei, dá uma olhada nesse jogador que tá me chamando a atenção aqui e tal, vamos ver junto. A gente começou a ver, o presidente já estava do lado ali. Quem é que vocês estão vendo aí e tal? A gente, não, jogador de Ipiranga aqui, já ligou pro presidente de Ipiranga, é X o valor e tal. A gente, calma, vamos ver mais um pouco aqui e tal. Eu fui para casa, final de semana, ele estava jogando as semifinais do Gaúcho contra o Grêmio lá. Aí fui lá tem uma questão que eu acho que prejudicava ele também, que é a estatura, né? Também é um Pronto, atleta com uma estatura baixa. Né? Bem baixo, ele é baixo, e aí entra tudo aquilo que a gente falou, né? De estar aberto, porque talvez fosse um critério que alguns teriam já descartado ele, não vai e tal, mas assim, usando como referência o que ele estava fazendo contra equipes de primeira divisão, que ele jogou Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, contra outros times, e você via que ele conseguia sobressair naquele cenário, aí aquilo vai te dando mais confiança de que, apesar da estatura, ele conseguia compensar com muita potência, aceleração, muita leitura de espaço entre linhas, que é difícil de você achar. Quando ele vinha por dentro, ele foi meia de origem também, quando ele vinha por dentro, ele conseguia, e aí a questão física ajudou muito ele, porque ele conseguia girar muito rápido, né? O centro de gravidade baixo ali, então assim, ele muda de direção com muita facilidade, e isso engana demais, e ele consegue usar isso muito bem, ele finge que vai para um lado, sai pelo outro, e isso engana a marcação o tempo todo. Ele conseguia variar tanto a questão de jogar aberto quanto de jogar por dentro, de ter 1-1, de ter passe. E aí você vai vendo o repertório, vai vendo as possibilidades, e um ponto crucial que é entender o contexto, né? Assim, naquele momento, muitos falam assim, o Vitória na Série C teve dificuldade ali, depois na Série B, o ano também não foi... Futebol, eu digo que, assim, imagina que tu começou um elenco do zero e você precisa montar um time, e nem sempre vai dar certo de primeira, ali vai encaixar, são vários pontos que você precisa agora entender e ajustar. Mas, assim, te dar um exemplo, na Série C, a gente tinha um transfer ban, 15 dias para montar um elenco praticamente do zero. Então, a gente montou um elenco em 15 dias, praticamente. O Vitória sobe para a série, aí no meio da competição, um ajuste ou outro ali foi feito, mas tu pega a base do início do ano, foi a base que terminou. A maioria dos jogadores estavam lá sustentando até o final. Tu vai para a Série B. O Vitória na Série B, se não subir, é tragédia. Então, o time da grandeza do Vitória não pode ficar muito tempo na Série B. Então, tem que bater isso e voltar logo para a Série A. A gente vinha da C, um clube que estava antes, né, com salário atrasado, queimado no mercado e tal. Então, precisava, né, a dificuldade que é para tu contratar. Tu pensa no nome e tu vai conseguir o 5º, 6º, 7º, 8º nome. E até isso tem que ter também essa
análise fina para saber quem são esses nomes que vão vir, né, jogar para cima e falar, então traz qualquer um, né? Tem diferença. Então, assim, tu precisa mudar, porque quando tu sobe da C para B, a ideia não era se manter, a ideia era tentar subir para a Série A. Então, tu precisa também reformular o teu elenco para tentar brigar agora na Série B para acesso, né? E aí, da mesma forma, assim, o time da base ali, quando o Ítalo, o diretor, ele chega na intertemporada ali, se não me engano, só saíram 1 ou 2 jogadores. Né? Houveram reforços, e essa janela que veio o Matheusinho foi uma janela que a gente entendia que a gente precisava de jogadores mais rápidos, sabe? Que desse isso ao time. O time, tecnicamente, era um time bom, era um time competitivo, mas a gente acabava perdendo muitos jogos no segundo tempo, faltava assim, impor mais, principalmente o ataque ali, os beiradas, assim, jogadores mais velozes ali, a gente trouxe o Zé Hugo, trouxe o Matheusinho naquele momento ali, vieram jogadores mais desconhecidos, lateral esquerdo, Marcelo, Felipe Vieira, e só o Giovanni Augusto que era o mais conhecido, assim. O restante eram jogadores menos badalados. Mas era o que a gente precisava. Então, essa leitura de entender o contexto, de falar assim, o nosso time falta isso. Porque ninguém vai conseguir pegar, principalmente no cenário de times, né, que não tem a folha, né, maiores e tal, você conseguir juntar todo mundo e, num passe de mágicas, pum, funcionou, tá tudo indo muito bem, vai oscilar. Eu acho que o grande diferencial é tu entender o porquê tá oscilando e conseguir ali fazer as correções no meio do caminho, sem desespero, sem cair às vezes na pilha da torcida, que esse não presta, que se a gente fosse na pilha da torcida de quantos que não prestavam quando a fase era ruim, tinha mudado o time todo, entendeu? E quando tu chega no final que tu vai ver, tu olha, eu fazia muito esse exercício na Série B, em todos os jogos do time titular, pelo menos, no mínimo, 70% do time era o mesmo do início, que estava na fase ruim, quando oscilou na fase ruim. Então, imagina se a gente desfaz tudo, né? E na Série A foi a mesma coisa, a gente montou o time ali da Série A ali e tal, um processo bem elaborado, entendendo as dificuldades do time, da equipe ali, para poder conseguir jogadores como o Lucas Esteves, que chegou, a torcida não conhecia tanto, o Wagner Leonardo, que veio desde a Série B ali, que estava no Portimonense, no banco do Portimonense, e vinha de alguns clubes sem conseguir performar, mas que encaixava dentro da ideia de jogo ali que se pretendia. O Dudu, que voltou para o clube agora, que no Volta Redonda estava fazendo um bom campeonato, e a gente entendia que fisicamente era muito competitivo. Na Série A, esse time da Série A que a gente montou, a ideia era muito clara, e o Fábio falava muito disso, da gente tentar competir em relação à intensidade, a força, a vencer duelo, até porque o rival, o Bahia, com o Grupo City, um orçamento muito maior, e a gente ganhou o Campeonato Baiano dentro da Fonte Nova, muito por isso, assim, por essa ideia muito clara de intensidade, de competir com as armas que a gente tinha. Né, se a gente quiser, se um clube mediano, e aí tem uma exceção bem grande aí que é o Mirassol, né, porque o Mirassol já vem há muitos anos com a mesma ideia de jogo, jogadores que se mantêm no elenco também, tem alguns lá há 3 anos pelo menos no clube e tal, mesmo assim não é fácil fazer o que eles estão fazendo, vai ser uma exceção muito grande aí, e que assim, merece tirar o chapéu, mas não adianta tu achar que tu vai amanhã montar o Mirassol, e que vai dar certo, vai funcionar se não for algo que vem, né, de mais tempo e tal. Então, a nossa arma não era técnica, não era tentar propor, não era que o jogo, era tentar sobreviver com as armas que a gente tinha de intensidade, de competir, que é o que o futebol pede também hoje, claro, não é se abdicar da questão técnica. Pronto, só quero força, não. Tem primeiro ponto, predominância, que eu falei lá atrás, predominância, time intenso, que vence duelo, vamos se impor com isso, mas que também, quando tiver a bola, sabe o que quer fazer. E tem jogadores também para poder fazer ali. Então, na Série A aconteceu a mesma coisa. Quando a gente oscilou, teve a mudança de treinador, teve pontos que a gente precisava ajustar. E o time também, se você olhar da Série A, tu pega do início, tu vai ver jogadores que estavam lá desde o início na Série A, sustentando até o final. Ô, Cássio, a importância de acreditar no processo, né? Não só o tema, mas de acreditar no processo. Tu falou que 70% de todos os jogos ali era da galera que, na época, que não estava bem, né? Importância de acreditar no processo. E dentro de tudo isso, voltando ali para a questão do Matheusinho, acho que não se explica tudo isso sem o Matheusinho, né? Que bom que esse achado aí aconteceu dele, porque realmente é um destaque hoje em dia e com certeza vai colocar dinheiro aí no cofre do Vitória. Seguindo o bate-bola, Cássio, a gente queria entender o seguinte, cara, um erro teu ao longo desse processo e vira um aprendizado, assim, uma coisa que teria mudado, enfim, seria interessante saber isso. Tiveram vários.
Assim, talvez o erro eu não vou citar um jogador específico, assim, tá? Eu vou dizer momentos de tomada de decisão que talvez poderiam ter sido melhores, mas, tipo assim, muitas vezes eu fui criando referências e processos, assim, do que eu vivenciei e do que eu via acontecer no futebol. Então, assim, para mim as respostas estão no campo, e a história conta também muito do que vai acontecer novamente. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui. Quantas vezes, que eu falei até no início, quantas vezes a gente vê um jogador da série D de dado jogar a série A? É muito raro. Não quer dizer que não vai acontecer um dia ou que não já tenha acontecido, mas é raro. Então, assim, se eu for querer seguir esse caminho, as chances de dar errado são grandes, assim. Aí um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas tiveram cenários de situações em que eu já tinha na minha mente ali que aquele perfil de jogador, ou que aquele cenário era difícil de dar certo. Mas por algum momento vai ter que ser e tal. E mesmo você sabendo que a tendência era que talvez não funcionasse, e na hora, assim, depois da história contada é mais fácil, né? Depois que aconteceu, você fala, parece que tomou uma decisão ali, simples. Mas no momento que tu traz jogador que ninguém conhece, ou que ninguém tá ali, porque a gente teve o cenário de, a gente tem a opção de trazer esse jogador que todo mundo conhece, e que o salário é lá em cima, e a gente tem a opção de tentar trazer esse outro que ninguém conhece, mas que a gente entende que pode dar mais do que aquele outro, que já está mais na fase final da carreira e tal. Vamos seguir o outro, então, o menos conhecido. Legal. Depois que dá certo, é muito fácil o cara chegar e falar assim, aí, tá vendo? Tá. Mas na hora de tomar aquela decisão, é que é o grande ponto, porque tu tá cheio de dúvida se de fato aquilo vai acontecer, se não vai. E depois que não acontece, aí, tá vendo? Era pra ter ido no outro, que era o caminho mais fácil, era trazer o cara. E era bem mais cômodo escolher o nome conhecido, né? A torcida ia aplaudir e tal, mas assim, entendendo essas referências, o que a gente entende e a convicção que a gente tem, eu prefiro errar tendo a convicção. E em alguns momentos aconteceram situações de tipo assim, pô, a gente não tá achando tal posição e tal. E aí esse cara vai ter que ser, vou ter que trazer esse daqui. E às vezes lá na frente não deu certo, e assim a gente pensa, eu imaginei que talvez não desse, e ainda assim eu não consegui encontrar uma outra opção, ou não fui, né, tão firme ali para tentar persuadir, porque o poder de convencimento, né, não é você que contrata, que traz o jogador, mas a depender até do que você consegue convencer ou conquistar no ambiente, o teu trabalho vai mostrando também isso, as pessoas vão tendo confiança naquilo, você consegue ter um poder de convencimento maior. Em alguns momentos tiveram situações em que as coisas não aconteceram como eu esperava, ou de fato aconteceram até como eu esperava, e eu não consegui encontrar outras soluções. Ô, Cássio, legal tu falares isso para dar uma humanizada na coisa, né? E gerir a expectativa de quem quer estar nessa posição um dia, de quem está, de que assim, poxa, um footlink, conhecimento, tudo isso é para diminuir erros, né? Mas não necessariamente para acabar com eles, né? Porque vão acontecer. Se acabar, melhor ainda, mas é uma questão de diminuir um pouco essa porcentagem, né? Então é bom tu falares isso, eu te agradeço por isso, para dar uma humanizada e provar que todo mundo está suscetível a erro, e falar depois, né, com a história contada é muito mais fácil. Jorge, e assim, o ponto importante que eu tento levar para mim é assim, eu ser fiel a mim no sentido do que, claro, a tua forma de analisar, os teus critérios, isso vai sendo ajustado, vai sendo calibrado ali, refinado, mas é de você fazer o que você precisa fazer dentro do teu critério de análise, de olhar o que você precisa olhar, de comparar, de parar para ver mais e tal, e de você falar, ó, eu olhei, e nesse cenário é o que é a decisão correta a se tomar. Então, se vai dar certo ou não, mas eu segui os critérios que eu imagino que vai dar certo. Vão ter outras coisas que vão influenciar se vai dar certo ou não. Mas assim, eu segui, eu tô com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor naquele momento ali, dentro das minhas convicções naquele momento. Posso ser que a convicção mudou, mas aí tua mente está tranquila em relação a que tu fez o melhor. Só que é importante você ter isso bem calibrado e bem alinhado, porque também não adianta você ter uma teoria da cabeça ou então não pegar rápido o que você precisa refinar e ajustar dentro dessa ideia. E assim, você está ali sempre tomando decisões equivocadas, vamos assim dizer, ou seguindo caminhos equivocados. E você fala, mas eu fiz o que eu pensei que era, tá? Mas então tu precisa melhorar o teu processo
de análise, de monitoramento, para aí sim tu ficar mais tranquilo, porque assim, com o passar do tempo, eu fui criando referência do que foi dando certo, e do que eu via dos outros também dando certo, e o que não dava e tal. Então, eu acabei tendo referências positivas, então eu repetindo esses itens, eu fico mais tranquilo e tentando melhorar sempre o máximo que der. Mas é ir testando, é ir entendendo, ó, isso funcionou, e não precisa ser também do teu processo. Às vezes tu, não estou num clube, não trabalho ainda no clube, trabalho numa empresa, eu quero entrar na área, mas aí você pode fazer esse exercício com você mesmo. Estou lá vendo uma competição, o time tal contratou fulano de tal. Rapaz, não faria isso, por que eu não faria? Tem uma análise clara, eu acho que não vai dar certo. Vai, anota, analisa o jogador, fala, caramba, fiquei curioso com essa contratação, deixa eu ver aqui se eu faria ou não e tal. E isso vai te dando um lastro, tá vendo que eu não fazia isso, não faria isso por conta daquele motivo e de fato comprovou. Isso vai te servindo como referência para um futuro trabalho, para estar no meio do futebol. Criar da cabeça, assim, aleatoriamente, é um caminho bem arriscado, assim, sabe? Baita relato e dica. E, Cássio, para fechar o bate-bola, tá? Um conselho para quem ainda não usa o FootLink que está nesse mercado. Eu não sei como é que a pessoa está fazendo, né? O trabalho em si, mas assim, com certeza está perdendo tempo, né? No sentido de iniciar, de ser mais rápido, de ser mais preciso. Eu, sinceramente, não consigo entender, não consigo imaginar fazer o trabalho sem a ferramenta, porque, como eu falei inicial, como no início, né? Principalmente o tempo de contrato é o ponto de partida de tudo. Então, se iniciar sem o ponto de partida é complicado. E aí é interessante buscar, né, entender como que funciona para melhorar o processo. E aí é depender também de onde que a pessoa está inserida, né? Também tem outros recursos dentro da plataforma, como o banco de dados também, e outras opções também que vão ser úteis dentro de outros processos que não seja talvez diretamente o clube de futebol, né? Tem muita gente trabalhando com empresa, com o sentido de empresários e tal, assim, também pode ser útil. Legal. Cássio, quem quiser te seguir, nós temos o Future Connections aqui também, que é a nossa plataforma aqui, nossa rede de profissionais aqui da indústria do futebol. Caso tu não esteja, eu vou te convidar para participar lá do Future Connections, para quem tiver ali, se conectar diretamente contigo, mas quais outros canais aí tu tem? LinkedIn, Instagram, por exemplo, o perfil esse do antigo Twitter ainda está ativo lá ainda? Tá ativo, mas eu não uso assim, só para acompanhar notícias, mas eu não uso mais o Instagram, Cássio.n.santos, se quiser tirar alguma dúvida, quiser algum aconselhamento, vamos assim dizer, ou trocar alguma ideia, pode seguir lá. Mas é a rede social que eu utilizo hoje. Assim. Legal. Cássio, muito obrigado por compartilhar a tua trajetória com a gente, a tua experiência também conosco. Acho que é muito importante também para a gente dar a voz também, né, às pessoas que estão trabalhando aí, transformando a indústria por dentro, e também para dar visibilidade para quem quer entrar nesse mercado também, de como é que funciona, né, tirar um pouco, não é perder o romantismo do trabalhar com futebol, né, que a gente tem, né, todo brasileiro tem essa questão de querer trabalhar com futebol ou ser um atleta frustrado, mas acho que é trazer um pouco da realidade também e preparar as pessoas para esse mercado também, que eu acho que é super relevante, né? Quer deixar algum recado final aqui para o pessoal, ou para quem quer trabalhar na área, especialmente, alguma dica? Com certeza. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, ser lembrado aí principalmente no primeiro episódio aí, né? Como você sabe, acompanho tanto de trabalhar com o Footlink, mas acompanho o Futre, o conteúdo de vocês, já fiz curso por aqui também. E primeiro ponto é agradecer. Segundo, a gente falou muito aqui das dificuldades, mas também tem a parte prazerosa, né, de trabalhar com futebol, de acompanhar, de ver o teu trabalho sendo reconhecido e funcionando ali, o que você pensou, que a equipe pensou, trabalhou ali, né? É muito importante isso e não desistir, assim, acho que o mercado está bem amplo na parte da análise, tem muitas possibilidades, muitas portas abertas, se capacitar e não desistir, né? Buscar que tem o network hoje está aí, rede social, todo mundo. O primeiro ponto, tenta se capacitar, né? Até para quando a oportunidade aparecer, que ela vai aparecer, pode ter certeza, você está pronto para poder corresponder. Legal. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio do Footlink Talks, nosso podcast aqui da área de mercado do futebol brasileiro.
E se você também quer potencializar a sua atuação no mercado de futebol com tecnologia, dados e conexões inteligentes, acesse futlink.app, e a gente tem uma demonstração da plataforma. Teremos o prazer aqui de apresentar a plataforma para quem estiver interessado. Até o próximo episódio.